Você vai trabalhar 40 anos da sua vida para pagar por algo que custou 20. Vai entregar o dobro do valor de volta e, no final, vai agradecer. Vai chamar isso de conquista, de patrimônio, de sonho realizado. Mas a verdade é que você acabou de comprar o produto mais caro que existe. Um produto que não envelhece, não quebra e se multiplica sozinho. Esse produto é dívida. E alguém ficou bilionário vendendo isso para você. Aqui está o truque que ninguém te conta. Dívida não é consequência de problema financeiro. É o problema transformado em solução. Bancos não ganham dinheiro quando você paga, ganham quando você deve. Governos não quebram quando se endividam, quebram quando tentam parar. E a economia global não cresce apesar da dívida. Cresce por causa dela. Tudo isso foi arquitetado, de propósito. E se você não sabe como chegamos aqui, é porque alguém não queria que você soubesse. Porque dívida é o único produto que você compra sem ver, usa sem perceber e paga até morrer. Não há fábrica. Não há estoque. Não há matéria-prima. Um banco digita números numa tela e pronto, dinheiro existe. Você assina um papel e aqueles números viram sua dívida. E a partir desse momento, você trabalha para pagá-la. Não por um mês, por décadas. A casa que vale 300 mil, você pagará 700 mil. O carro, o dobro. A faculdade, até os 40. E você aceita, porque foi normalizado. Transformaram prisão financeira em sonho brasileiro. Mas nem sempre foi assim. E a história de como chegamos aqui não começa em Wall Street. Começa numa cidade que estava sendo destruída. Veneza, ano 1340. A República está sob ataque. Gênova quer aniquilá-la. E Veneza não tem dinheiro para a guerra. O tesouro está vazio. Mas os mercadores venezianos têm uma ideia que vai mudar o mundo. E se o governo não pagasse a guerra com ouro, mas com promessas? Criam algo chamado prestiti, empréstimos forçados. Cada cidadão rico é obrigado a emprestar para o Estado. Em troca, recebe um documento. Esse documento paga juros, 5%. Para sempre. E aqui está a virada. Você pode vender esse documento, negociá-lo no mercado, passá-lo para seus filhos. De repente, dívida deixa de ser vergonha e vira ativo. Algo que vale dinheiro. Veneza acaba de inventar o mercado de títulos públicos. E descobre algo extraordinário. Não precisa pagar a dívida, só os juros. E enquanto os juros forem pagos, as pessoas continuam comprando os papéis. O sistema se autoalimenta. Veneza financia guerras inteiras assim, frotas, palácios. E os mercadores que compraram títulos nos primeiros dias ficam ricos segurando papel, só papel, que rende, eternamente. A ideia se espalha como fogo. Florença copia. Gênova copia. E quando os holandeses entram em guerra contra a Espanha no século XVI, levam o conceito ao extremo. Percebem que não precisam esperar uma guerra para emitir dívida. Podem fazer isso o tempo todo. Quanto mais dívida criam, mais dinheiro têm para investir. Em navios, em especiarias, em colônias do outro lado do mundo. A Companhia das Índias Orientais holandesa é financiada inteiramente assim, com dívida, e se torna a empresa mais valiosa da história. Mais de 8 trilhões de dólares em valores ajustados. Construída sobre promessas. Mas dívida tem um problema. Precisa de confiança. As pessoas só compram títulos se acreditam que serão pagos. E quem garante isso? Até 1694, ninguém. Até a Inglaterra resolver esse problema de uma vez por todas. O governo inglês está quebrado. Anos de guerra contra a França esvaziaram o tesouro. Então, um grupo de mercadores faz uma proposta ousada ao rei Guilherme. Vamos emprestar 1.200.000 libras, uma fortuna. Em troca, você nos dá licença exclusiva para criar um banco, e esse banco terá o direito de emitir notas, notas que funcionam como dinheiro, lastreadas na dívida que você nos deve. O rei aceita, e nasce o Banco da Inglaterra. Pela primeira vez na história, dívida e dinheiro se fundem. O governo deve ao banco. O banco imprime notas baseadas nessa dívida, e essas notas circulam como se fossem dinheiro real, mas não são. São promessas apoiadas em outras promessas. E enquanto as pessoas acreditarem, funciona perfeitamente.
A Inglaterra usa esse sistema para financiar guerras intermináveis contra a França, para construir a maior marinha do mundo, para conquistar um quarto do planeta. Tudo com dinheiro que tecnicamente não existia, até alguém pedir de volta. E ninguém pede, porque agora o sistema é grande demais, e outros países veem o truque. França cria seu banco central, Áustria cria o seu. Prússia, Rússia, todos copiam o modelo inglês. E o padrão é sempre o mesmo. Governo toma emprestado do banco. Banco emite dinheiro. Dinheiro financia a expansão. Expansão gera impostos. Impostos pagam juros. A dívida nunca diminui, só cresce. Mas ninguém se importa, porque quem está no comando está ficando absurdamente rico. Só que até aqui, dívida ainda é coisa de reis, de estados, de guerras. O verdadeiro salto, a verdadeira revolução, acontece quando alguém descobre que pode vender dívida para todo mundo, para pessoas comuns, para você. Século XIX. Revolução Industrial. Fábricas surgem, ferrovias cortam continentes. E tudo isso precisa de capital, muito capital. Então os bancos começam a emprestar não só para governos, mas para empresas. E melhor ainda, para trabalhadores. Pessoas que ganham salários regulares agora podem pegar emprestado para comprar ferramentas, máquinas de costura, abrir pequenos negócios. E pela primeira vez na história, dívida deixa de ser privilégio de elite e vira produto de massa. Mas o verdadeiro ponto de virada acontece depois da Segunda Guerra Mundial. A América está intacta, a Europa destruída. E os Estados Unidos têm um plano. Vão reconstruir tudo, com dinheiro americano. O Plano Marshall injeta bilhões na Europa, mas não é caridade. São empréstimos, com condições. Comprem produtos americanos. Alinhem-se politicamente conosco. Abram seus mercados. E, de repente, dívida não é apenas lucro, é poder geopolítico. Os Estados Unidos constroem um império sem conquistar um único território, apenas controlando quem deve o quê. E dentro da própria América, algo silencioso está acontecendo. Nos anos 50, bancos começam a oferecer hipotecas em escala industrial. Qualquer família de classe média pode comprar casa própria. 30 anos de pagamentos, juros fixos. Parece justo, parece o sonho. E é, mas também é a maior transferência de riqueza da história moderna. Porque aquela casa de $50.000 vai custar 120 mil quando você terminar de pagar. Os 70 mil de diferença vão direto para o banco, multiplicados por milhões de famílias, durante 3 décadas. E então, nos anos 60, chega a obra-prima. O cartão de crédito. Pequeno retângulo de plástico que cabe na carteira. No começo, só para emergências. Depois, para conveniência. Logo, para tudo. E a genialidade está na psicologia. Você não sente que está pegando emprestado. Só passa o cartão. A dor de pagar é adiada, invisível. E no fim do mês, se não pagar tudo, sem problema. Pague o mínimo. E os juros começam. 15%, 25%, 30%, juros compostos, que crescem sobre si mesmos. E antes que você perceba, deve mais do que gastou. Paga, mas a dívida não diminui. Às vezes aumenta. E você entra num ciclo sem saída. E o banco? Está lucrando exatamente com isso. Cliente ideal não é quem paga tudo, é quem fica devendo para sempre. Nos anos 70, algo interessante acontece. Países produtores de petróleo ficam ricos da noite para o dia. Petrodólares inundam bancos ocidentais, e esse dinheiro precisa render. Então os bancos olham para o sul. Brasil quer industrializar? Tome 1 bilhão. México quer se modernizar? Mais 2 bilhões. Argentina, Chile, Filipinas, Indonésia, todos pegam. As taxas estão baixas. O futuro brilha. Até que em 1979, Paul Volcker assume o Federal Reserve americano e aumenta os juros para controlar a inflação. De um dia para o outro, dívidas administráveis viram impagáveis. Em 1982, o México anuncia moratória. Não podemos pagar. E dezenas de países estão na mesma situação. A crise explode. E quem aparece para salvar? O Fundo Monetário Internacional, com uma solução simples, mais empréstimos, para pagar os antigos, mas agora com regras. Cortem gastos públicos, demitam funcionários.
Privatizem empresas estatais. Abram completamente a economia. Países inteiros têm suas políticas econômicas reescritas por técnicos em Washington que nunca pisaram lá. E a dívida nunca diminui, só muda de nome. Enquanto o terceiro mundo afunda, Wall Street tem uma epifania. Se dívida pode ser vendida, por que não transformá-la em produto sofisticado? Nos anos 80 e 90, bancos começam a fazer engenharia financeira. Pegam milhares de hipotecas, empacotam todas juntas, dividem em fatias e vendem essas fatias para investidores globais. Chamam de MBS, Mortgage Backed Securities, títulos garantidos por hipotecas, e todo mundo compra. Parece seguro. Afinal, pessoas sempre pagam suas casas. Sempre. Até que alguém tem outra ideia brilhante. E se emprestássemos para qualquer um? Sem checar renda direito, sem pedir entrada, sem garantias sólidas, empréstimos subprime, alto risco, mas não importa. Porque o banco vai vender esses empréstimos imediatamente, transformá-los em títulos AAA, nota máxima, e passar o risco adiante. Todo mundo na cadeia ganha comissão. O corretor, o banco, a agência de rating que, curiosamente, é paga pelos próprios bancos. E o sistema inteiro vira esquema de pirâmide disfarçado de inovação financeira, construído sobre uma premissa: preços de imóveis nunca caem, exceto que em 2006 começam a cair, em 2007 despencam, e em 2008 o castelo de cartas desmorona. Bear Stearns quebra em março, Lehman Brothers em setembro, AIG, a maior seguradora do mundo, à beira do abismo, e o governo americano intervém com 700 bilhões de dólares, não para as famílias perdendo casas, para os bancos que causaram a crise, porque são grandes demais para quebrar. Se caem, o sistema cai. E não podemos deixar o sistema cair. Mas aqui está a verdade crua. O sistema não caiu porque foi salvo. Foi salvo porque ele é o sistema. Toda a economia moderna depende de dívida constante. Se alguém parar de se endividar, tudo trava. Então a solução pós-2008 foi criar ainda mais dívida. Bancos centrais baixaram juros a zero. Alguns países foram além. Juros negativos. Você empresta dinheiro e paga para fazer isso. Governos injetaram trilhões. Chamaram de estímulo quantitativo. Era só rolar dívida velha com dívida nova, maior e mais cara. E hoje? Hoje a dívida global passa de 300 trilhões de dólares. 3 vezes tudo que o mundo produz em um ano. Cada pessoa no planeta, em média, deve 40 mil dólares. Bebês recém-nascidos já entram no mundo devendo. E para quem devemos? Para um sistema que criou dinheiro digitando números e agora exige que seja pago com trabalho real, com suor, com décadas de vida. E o mais assustador? Isso não é bug, é feature. Dívida foi industrializada, sofisticada, globalizada, transformada no combustível invisível de tudo. Você acha que está construindo patrimônio, mas está alimentando máquina. E agora essa máquina está evoluindo. Bancos centrais mundo afora estão lançando moedas digitais, CBDCs, dinheiro programável, totalmente rastreável, onde cada centavo pode ser monitorado, cada transação aprovada ou bloqueada em tempo real. Vendem como eficiência, como segurança, como progresso. Mas pense no que significa. Se seu dinheiro é digital e controlado pelo Estado, sua dívida pode ser cobrada automaticamente. Seus gastos limitados instantaneamente. Sua liberdade financeira condicionada a algoritmos invisíveis que você não controla. Então, o que aprendemos? Que dívida nunca foi ferramenta neutra, foi arma, refinada ao longo de séculos. De Veneza a Wall Street, de hipotecas a cartões de crédito, o padrão é sempre o mesmo. Você pega emprestado achando que está ganhando poder, mas está perdendo controle. Porque enquanto você deve, você obedece, trabalha, não questiona. E no topo, alguns poucos acumulam não apenas fortunas, mas domínio absoluto sobre o tempo e as escolhas dos outros. A história da dívida não é sobre crises isoladas. É sobre o produto mais lucrativo já inventado, que não precisa ser fabricado, só precisa ser prometido e cobrado para sempre.